Olá pessoal, bom dia. Galera, retornando aí ao que estávamos falando na aula passada, nós estávamos falando de dinâmica climática, né? E agora a gente vai estar falando da circulação oceânica, como é que se procede isso daí, tá? Essa circulação oceânica, ela tá lá no seu livro didático da página 42, da página 48, perdão, até a página 52, ok? Vocês percebem que nessa imagem aqui, ele está mostrando exatamente esse processo da corrente oceânica. Eu acredito que a maioria de vocês já viram Procurando Nemo, né? E tem no filme uma parte das quais as tartarugas marinhas, elas vão sendo empurradas e levadas pelas correntes marítimas. Isso aí está relacionado ao que a gente vai abordar a partir de agora, ok? Bom, o que é circulação oceânica? Como que isso acontece? Por que ela acontece? Exatamente pela diferença de salinidade, diferença de temperatura e a atuação dos ventos. Tudo isso influencia as correntes marinhas, tá? Então vamos lá. Salinidade. Diferença de salinidade. Uma região da qual tem mais próxima, ou melhor, uma região específica tem uma quantidade de sal muito mais elevada do que outras. Para quem já foi em vários tipos de praia, percebe que algumas praias a água é mais salgada do que outras. Isso é diferença de salinidade, tá? Diferença de temperatura, mesma coisa. Quem já conhece várias praias percebe que algumas praias têm temperatura, a água é mais quente, outras muito mais frias. Esse encontro de águas mais salgadas e menos salgadas, águas mais quentes e mais frias, gera formação de correntes marinhas, tá? Inclusive, as praias, as regiões que existem especificamente esses encontros, recebem um nome, das quais a gente nomeia como ressurgência, ok? Bem, acompanhando aqui, vocês conseguem observar as correntes, onde na região, através dessa imagem, vocês conseguem perceber de onde é direcionado as correntes quentes e de onde é direcionado as correntes frias, tá? Então, a transferir esses calores, essas correntes têm influência sobre o clima, diretamente, ok? Essas correntes marinhas influenciam diretamente no clima. Aqui está demonstrando exatamente com relação à característica influenciada também pelo vento. Então, aqui está dando um exemplo da representação do fenômeno El Niño, que eu falei no início da aula anterior. Então, ele está mostrando aqui, ó, no fim de dezembro, costuma ocorrer uma contracorrente do norte para o sul, que aumenta a temperatura da superfície do mar, modifica a circulação atmosférica, enfraquecendo os ventos alísios. Lembrando que ventos alísios são aqueles ventos que ocorrem durante todo o mês, tá? Então, modifica a circulação atmosférica, enfraquecendo os ventos alísios e provoca chuvas em lugares que, do contrário, seriam mais secos, além dessas secas em locais que seriam mais chuvosos. Isso acontece perto do Natal, motivo do qual ele recebeu um nome em espanhol, tá? El Niño significa o menino em espanhol. E faz a alusão com relação à comemoração do nascimento de Jesus, tá? Então, vocês percebem esses ventos alísios que acabam aquecendo a região aqui do Oceano Pacífico que rodeia, né? E aí a água fica mais quente, por isso é El Niño, ok? Previsão do tempo. No início do conteúdo da aula anterior, eu falei com relação à climatologia e meteorologia, né? Bem, então, previsão do tempo. Todos os dias, nas rádios, na televisão, nos jornais, em todos os meios de comunicação, temos informações sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo, lembra que eu falei que não tem como ter tanta antecedência? Por exemplo, você não tem como saber como que vai ficar o tempo em um mês. Não, o máximo que a gente consegue ver é 10 dias. Porém, esses 10 dias não significa que vai ocorrer 100% a partir do terceiro dia, tá? Então, a previsão do tempo inclui estimar a faixa de temperatura, a quantidade de chuva, de umidade. E quanto maior o número de dias que a previsão engloba, menor será a confiabilidade. Galera, essa aula é bem curtinha e a partir de agora aí vocês já conseguem fazer essas atividades da página 50 e 51, lá no seu livro didático, e vocês também farão a página 25 até a 28 do seu livro de atividade. Informando de sempre, caso tenham dúvidas,
entrem em contato comigo para saná-las, tá? Galera, então a gente encerra por aqui e até a próxima aula.